Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Mas enfim, né? A Tandy achou que o ciclo MS não ia rolar mais, mas eles gostaram dessa coisa de ir no Japão pegar ideia, sabe? Pegar a máquina pronta. Então, Celestine gostou da ideia. Aí Celestine viaja pro... Aliás, nesse universo, Celestine não morreu em 78. Continuou firme e forte. Ele não comeu aquele churrasco. Não teve infarto. E numa das viagens ao Japão, os altos executivos da Tandy foram conhecer como é que estava o mercado, essa coisa de Intel, que agora todo mundo só quer saber de Intel. Dominou mesmo com a IBM apoiando o PC 86, porque a Microsoft acabou lançando o Windows antes, e basicamente todo mundo passou a querer rodar MS-DOS porque o Windows era bonitinho, e o Gary Kildon não conseguiu dar uma resposta, e a IBM não conseguiu dar uma resposta, porque tudo na IBM demorava 50 anos para sair, acabou. Não demorou 2 anos para sair o Windows. Mas uma coisa, esse Windows que a gente tá falando aí, ele rodaria em cima do PC2 ou rodaria em cima do PC86? A princípio ele roda em cima dos dois, mas logo depois... Ele roda melhor no PC2. Ele roda melhor no PC2, até o momento que será, né? Simplesmente ele tira o suporte ao PC86. Ele roda no PC86, só que aparece uma mensagem de erro assustadora que na verdade não significa nada. Né? Mas enfim, a Tandy vai no Japão, acha a máquina bonitinha, conversa com a NEC, descobre que a NEC tem lá a linha PC98. Os engravados da Tandy se apaixonam pelo PC9801RA. Pelo joguinho de hentai. Opa. Não vamos falar de pornô aqui não. Vamos seguir. Vocês não vê o caso. Biblioteca educativa. E literalmente trazem de baixo do braço dos Estados Unidos, chegam na Tandy e dizem, olha, eles vão trazer isso aqui, a gente vai colocar o software em inglês e vai colocar nossa marca. E daqui a uns 3 meses vão lançar como Tandy 8000RA. E aí faz um festão para lançar o Tandy 8000RA. É um 386DX com 20 MHz, não sei quanto de RAM apropriado para aquela época, e com aqueles twists a mais que o PC98 tem. Se o João estivesse aqui, ele nos daria um serviço melhor sobre essa máquina. Um bando de jogos educativos. Um bando de jogos educativos. Os jogos educativos agora em inglês. Eu sou contra a inteligência. Jogos educativos chancelados, deixa pra lá, não vamos entrar em política. Aí ele tá complicando mais. Enfim. Então, com essa cooperação da Tandy com a NEC, ela traz o Tandy 8000RA para os Estados Unidos e elas têm seus videogames. E aí, com isso, videogames como o PC Engine, ou como é conhecido nos Estados Unidos, o TurboGrafx FX16 e o PC FX, ou seja, o TurboGrafx 32, saem a partir da Tandy, são lançados nos apoio da Tandy. Entra no mercado de jogos. Eles vêm de carona com o PC98. Sim, eles vêm junto no bolo. E vem no container. Vem escondido lá no container e eles olham bem. Vamos vender esse negócio também, né? Vamos aproveitar, né? Já que esse mercado de videogame tá crescendo aí, tem essa Nintendo aí, essa Sega com esse Master System, quem sabe a gente fazer uma coisa. Tem também a Atari. A Atari com o Atari Jaguar não conta. O Atari Jaguar é um ponto. O Lee com 7800 e o Jaguar, né? Mas tava lá. Mas o Jaguar é um ponto fixo. É uma desgraça, é um fracasso em todos os universos. Ele é uma desgraça em qualquer terra que você escolha. Em qualquer universo. Com isso eles trazem o TurboGrafx 16 e o TurboGrafx 32 e a Tandy começa a vender as máquinas nas lojas da Radio Shack e aí consegue dar uma sobrevida à família PC Engine e ao PC FX. Quer dizer, não muito. É um universo com mais rollcards do que o nosso universo, com certeza. Um pouquinho mais rollcard. Essa é uma coisa curiosa. Esse universo em particular, assim, acho que esse é um dos que eu acho que é bem curioso ver como é que seria esse negócio do PC 98 também. Mas... Peraí. Agora um parêntese. O cenário 3 está incompleto. Aconteceu o que a Terceira Guerra Mundial aqui? Não vamos...
Não era eu que estava escrevendo isso. A gente pode elocubrar em cima, né? Isso. De maneira livre, quando chegar. Isso, vamos delinear essa divergência. Isso, vamos elocubrar em cima, mas sempre fingindo pros nossos ouvintes que nós não estamos elocubrando na hora. Certo. A gente está seguindo uma pauta rigidamente. Acertou, otário. Até porque tá escrito aqui, elocubrar. Bom, então agora vamos voltar para a nossa Terra, mas só vamos ficar na nossa Terra por 1 ano e pouco. Com um HD embutido, o GS-ROM 4. Porque lá por volta de 1982, a coisa vai mudar. Bom, temos o Coco, temos o Color Computer 1, e na nossa Terra, o Color Computer 2 foi lançado em 1983 com precisamente 0 features a mais. Ele só tinha uma integração maior na eletrônica, fez com que ele deve ser fabricado mais leve, mais barato, só que em termos de experiência do usuário, de compatibilidade, de software, de tudo, era mais do mesmo. Isso porque o que seria o verdadeiro upgrade, né, o Deluxe Color Computer, foi abandonado por ser caro demais. E aí entra a divergência. E foi picotado. E aí entra a divergência. Nessa Terra, a Tandy toma vergonha na cara e admite que o novo Coco tem que ser mesmo um pouco mais caro se quiser evoluir. Fez certo, Renan. Não, e eles consideram que vão abaixar um preço, eles vão, assim, reduzir um pouco a margem de lucro deles, mas vão poder vender, ganhar em quantidade e também em periférico. E com o tempo, o custo de fabricação vai diminuir. A versão curta é que Deluxe existiu, mas oficialmente ele passa a ser o Color Computer 2, foi lançado na mesma época, só que ele vem com 64K de fábrica, ele vem com a Speech Sound Pack embutida, que o calcanhar de aqueles da arquitetura Coco era a falta de um som decente que não roubasse tempo de CPU. Oh, yeah. Ele vem também com a RS-232, uma UART decente embutida, é a Super Serial, uma saída áudio e vídeo, RCA, um Basic mais turmidado e interface de disco também embutida. Legal, hein? Mas peraí, e o vídeo? O vídeo ainda é o mesmo, ele tem o 6847 Velhos de Guerra. Só que aí, 6 meses depois desse Coco 2 que já causou boa impressão, a Tandy resolve lançar o Coco 2 Plus com um MC6845 na placa-mãe junto com o 6847 e modos de vídeo no meio termo entre o PC Junior e o Amstrad CPC. Então quer dizer que a Tandy realmente resolveu brigar com o Commodore 64. Sim, é uma arquitetura diferente, mas com capacidades similares. Aí é a questão. Uma máquina com duas saídas de vídeo, na verdade, eles acabam focando o Coco padrão para você ter em casa, né, fazer trabalho de escola e tudo mais. O Coco 2 Plus com esse adendo de novos modos de vídeo para pequeno e médio negócio, né? E assim eles podem jogar nas duas frentes. Uma boa saída de vídeo, uma coisa que o Commodore 64 não tinha, no final das contas, tipo 80 colunas. Não, e outra coisa, interface de disco embutida, isso fazia diferença, para você poder colocar lá uma interface de disco funcionando que fosse minimamente decente, não era um 1541 do lado. Mas, na prática, o que aconteceu? Se no final de contas, o que a Tandy não esperava era que o pessoal começasse a debulhar o 6845 para fazer jogos que só rodavam no Coco 2 Plus. Sim. E esses jogos começaram a fazer sucesso. Sendo que era máquina teoricamente profissional, né? Mas é que nem quando um autor de novela vê que o personagem que era secundário é mais querido pelo público. Então a Tandy se vê obrigada a fazer um sucessor do Coco 2 Plus voltado para o mercado doméstico. Uma maquininha all-in-one, com saída para televisão, além do AV, etc e tal. E nesse meio tempo, o Crash dos videogames ocorre, só que Jack Tramiel não consegue matar o Coco. Ele extermina o resto, mas o Coco sai vivo. O Coco sai vivo porque criou não apenas um público, pequena e média empresa, que quer fazer informatização a um custo mais barato que um TS-80, mas o cara que quer jogar um jogo melhorzinho e o 6845 permite isso graças a magias negras. Permitiu depois a Tandy lançar versões do 2 Plus All-in-One e tal, para efetivamente para um público doméstico. E isso inclusive gerou problema para a própria Nintendo. Quando a Nintendo chega nos Estados Unidos, ela encontra dois adversários bem fortes no baixo custo: a Commodore e a Tandy. Commodore e a Tandy. E aí o negócio fica bem mais difícil para Nintendo. Fica. E esse Coco 2 Plus, ele tem a cara do Tandy 1000? Talvez de um Tandy 1000 HX um pouco menos pesado e um pouco menos de profundidade. O HX ele é pequeno, ele parece grandão, mas na verdade ele é bem pequeno ele é bem menor do que você espera. Na verdade, numa situação dessas, como a linha Tandy 1000 acaba surgindo a partir do Coco 2 Plus, já que não precisa de muita coisa, sei lá, você tira o 619, coloca um X86, etc e tal, o desenho começa no 2 Plus. Você põe na verdade uma placa que se tem um 8086, um 8088, e você consegue rodar meio toscamente algumas aplicações de DOS. E vice-versa. No Tandy 1000 você instala
uma placa que você consegue rodar suas aplicações de Coco 2 Plus. Mas o modelo de desenho surge no Coco 2 Plus e vai até o Tandy 1000 e cria um modelo de desenho próprio da Tandy para seus computadores domésticos. Uma cara que você olha e fala, é um computador da Tandy. Computador da Tandy. Cinza Mercedes. Mercedes, né? Não, já era branco, ele já era branco, aquele jeitão. Aliás, até é interessante, hein? Eu realmente acho bem bonitos os SXHX, os Tandy 1000. SXHX, né? Eu acho bem bonitos. Esse até é interessante. Sim. Eu acho que são computadores mais bonitos. E aí sim a Tandy criou não apenas uma linha que depois virou o Tandy 1000 e gerou uma série de jogos que se jogam até hoje nos videogames dessa terra específica, mas se cria também um modelo de desenho de computadores tipicamente Tandy. Aquilo que você olha assim é um computador da Tandy. E acontece uma outra coisa, com essa transição mais suave entre o mundo 6809 e o mundo Intel x86, nós temos um sistema operacional OS 9 para x86, que ganha uma certa popularidade. OS 9 x86, muito número. Mas faz parte. Mas seria assim, que você teria um OS 9 rodando, e aí já está começando a pipocar algumas aplicações para o OS 9, deixar de ser apenas uma mera curiosidade, até o ponto que estava então, começa aplicações, e aí vamos portar o OS 9 para o x86 para poder dar continuidade. Então, nessa realidade, o OS 9 não fica restrito ao universo do Motorola. Na verdade, ele está restrito na nossa terra, o universo Motorola, na 6809 ou 68000. Aqui ele também existe no x86 e ele convive com outros Linux de x86, como SCO, sei lá, UnixWare. Basta disputar mercado com outros Unix especializados de x86 que normalmente não teriam assim tanto espaço. E na verdade, hoje em dia tem até o FreeOS 9 que roda até em processadores ARM, né? Isso, né? Que inclusive, dia desse saiu no S News dessa terra, saiu a primeira versão do FreeOS 9 rodando no Raspberry Pi. Não, no Strawberry Pi. No Strawberry Pi. Strawberry Fields Forever. Strawberry Epsilon. Cara, Strawberry né? Entendedores entenderão. Bom, cenário 4. Só que o criador do projeto era fã dos Beatles, vocês também são muito... Strawberry Forever. Tá aí, a propaganda da plaquinha é essa. Assim como a Microsoft não cooptou os Rolling Stones para lançar o Windows 95, então o pessoal da ARM coopta Beatles. Na verdade, da Strawberry Foundation. Isso, da Strawberry Foundation, isso mesmo. Bom, como esse não é um podcast sobre Beatles, vamos ao cenário 4. Simone, solta o quadro aí. Se você quiser enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Lançado em 1987 pela Unitron, o Mac 512 foi o primeiro clone. Vamos. Cenário 4, que na verdade é o nosso 6º ou 7º cenário, né? Mas enfim. Whatever, cenário 4, vamos lá. Na nossa terra, nós temos um processador chamado Hitachi 6309. Ele é um aperfeiçoamento do 6809, com tecnologia CMOS, gasta menos energia, e a Hitachi não podia dizer, por questões contratuais, que era um aperfeiçoamento que tinha instruções a mais. Só que a galera acabou descobrindo, né? Tem toda uma história em cima disso, das instruções a mais do 6309. Eu não consegui descobrir onde que começou, né, essa interação na nossa terra da Hitachi com a Motorola. Isso, imagino que tenha sido em 85 ou 86. Então a divergência aconteceu um pouquinho antes disso, talvez em 85, talvez final de 84. Nessa terra, a Hitachi resolve ousar, em vez de entrar em acordo e licenciar a arquitetura da Motorola, ela faz uma engenharia reversa, sala limpa do 6809 e cria um processador de 16 bits com o objetivo de ser utilizados em videogames no Japão, o Hitachi 61609. Simplesmente eu substituí o 8 por 16 no número. Tudo bem. Ele é retrocompatível com o 6809, só que ele tem 24 linhas de endereço e 16 de dado. O pessoal assembleiro pode botar a imaginação para funcionar à vontade de como isso deve ser implementado. Eu imagino extensões de mais 16 bits prefixando os registradores de endereço, um monte de opcodes vagos que tinha no meio das 6809, você poderia ter prefixo de largura de
endereço, de largura de operando, né? Assim, de uma maneira assim meio copiada do 2, inspirada do 286. E o primeiro a usar esse processador é a Fujitsu, no micro que eles chamam de FM16, retrocompatível com o FM8, FM7, que também existe na nossa terra, e num console de videogame compatível chamado FGS16. Para os poucos malucos no Brasil que conhecem FM7 e FM8, imagina uma versão turbinada daquilo de 16 bits. E uma versão console daquilo também. Seria o FM Town da nossa realidade. Não, o Marte. Exatamente, seria o Marte. E aí, como é que a Tandy vai reagir à história da Hitachi? Cara, a Tandy olha, Tandy dá aquela coçada no queixo. Ainda bem que é no queixo. Morou! Enfim, né, queixo. É aquela coisa que você tá pensando, né, e pensa, eu podia usar esse chip pra que é mais barato e mais poderoso pra fazer um micro pra competir no mercado, no mundo low-end dos 16 bits, que tá começando a aparecer. Não sei o que, tá saindo Amiga, tá saindo Atari ST. Cara, a gente podia lançar o Atari tá fazendo uma máquina, a Commodore tá prometendo outra. Vamos ver o que a gente pode fazer? Vamos. E agora nós temos algo que pode nos manter retrocompatível com a arquitetura do Google. Exatamente. E aí a Tandy chega junto da Hitachi e diz, olha, guarda uns 609 pra mim que eu vou fazer um micro em cima dele. Começa a desenhar o Coco 3, né? Que apesar do nome, é um micro de 16 bits. Senão teria que ser Coco 16. Isso. Coco 16, né? Aí vai na Microsoft para tentar licenciar o software. A Microsoft olha, pensa, cara... Eles falam pra essa Tandy o mesmo que a Microsoft da nossa realidade falou pra Tandy daqui, né? Não queremos fazer. Ali sim foi covardia. Se virem com o que vocês têm. Isso. Te vira aí. O que obviamente faz a Tandy dar a volta, passar na Digital Research e perguntar se ela topava portar o gen do Coco 3. Bate lá na porta. Oi, vocês estão bem? Como vai? Vocês não querem portar o gen pro Coco 3 novo, não? Ricardo, viemos aqui falar com o doutor. Aí ele tá complicando mais. E aí eles resolvem importar. Você tem o porte do gen da Digital Research para o Coco 3 e aí adeus Deskmate, né? Não, Deskmate não. O gen vira o padrão e ninguém precisa olhar pra cara do Deskmate. E muitos ficaram felizes. Sem saber o motivo, inclusive. Sem saber o motivo. Não só o Giovanni. E como esta encarnação do Coco 3 é mais high-end do que a nossa, o chip de vídeo e gerenciador de memória, o GIME, não é tão capado. Ele sai como era planejado originalmente, com suporte a 512 cores. Quer dizer, 4096 cores. Não, 512, porque o chip que a Motorola propôs para a Tandy era 4096 cores. Só que era um chip que eles estavam fazendo, isso na nossa realidade, e assim, em tese ele não era conectável ao 1809. Eles iam dar um jeito. Aí tem mais um detalhe, o GIME não precisa ser controlador de memória, porque a máquina de 16 ou 32 bits nativa. Mas ela tem um circuito da Hitachi que ajuda ele a, no segundo momento, né, a fazer a parte de proteção de memória, gerenciar as partes de memória com mais tranquilidade, fazer o DMA e todo esse tipo de coisa. E antes que alguém pergunte, que alguém vai perguntar, alguém vai dizer, o gen não é só operacional, não é mesmo? O gen é só interface gráfica, mas o gen roda em cima de uma versão de 16 bits do S9, conhecido popularmente como OS 18. Ai, caramba! Mas o nome oficial é OS 9 Level 3. Mas aí quem vai proibir os engraçadinhos de falarem OS 18? Inclusive ninguém lembra que o nome do S18 é o S9 Level 3. E no final de contas, tal como na Terra 616, ou seja, nossa, o Coco 3 tem retrocompatibilidade de 98% com os Coco 1 e 2, o que já faz muita gente migrar para os 16 bits sem perder a sua, ou quase toda, a sua biblioteca de programas e jogos. Mas e aí, você achou que a Hitachi ia parar de inventar com um processador de 16 bits? Achou errado, otário. Eles perderam o limite. Por volta de 1990, ou 89, ou 91, a Tandy... Na verdade, eles não estavam muito à vontade de seguir com essa coisa de processadores, mas alguns fabricantes de console e de máquinas de arcade japonesas pediram uma versão turbinada do já turbinado 1609. 1609. E aí a Hitachi faz o 63209, de 32 bits, que aí sim ele coloca dentro dele uma coisa que a Tandy colocou como gambiarra na GIME, que é o modo protegido e virtualização de memória para que se possa rodar no sistema operacional moderno, com kernel space, user space e um programa não poder estraçalhar a memória do outro. Ou seja, você realmente ter um sistema operacional profissional. A máquina se chama naturalmente Coco 4, a denominação Color Computer é abandonada, Coco passa a ser o nome oficial da máquina. Ela disputa os mesmos nichos de mercado que o Amiga e que o Atari ST. Basicamente, muitos ficam felizes porque vai economizar um
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres cada vez tem que falar o nome do computador. O problema é esse. Aliás, 10 caracteres. Ele roda o OS 9 Level 4, apelidado de OS 36. Felizmente essa piadinha não pegou, né? Felizmente, então ficou muito feliz que não pegou. A essa altura, a arquitetura já estava chegando no nível de workstations profissionais e a Tandy resolve tentar o mercado de workstations profissionais com essa arquitetura. Tava na moda, né? Mas só que nesse caso ela não é páreo para Silicon Graphics e Sun da vida, mas só fica o registro do port do Unix para a Tandy chega a apresentar protótipo, né, a apresentar o protótipo, ela chega a vender, inclusive, não em lojas, mas para empresas, chega a contratar gente especializada em workstation. Ela chega a fazer a parceria com a Microware para fazer uma versão que juntasse o OS 36, o OS 9 Level 4 com o AT&T Unix, que chama-se por acaso OS X. Mas quando ela tá indo, a SGI e a Sun já estão voltando, então é melhor ficar quieto. Se bem que essas máquinas de protótipo custam pequenas fortunas no eBay. E são disputadas pelo site Leilão da Vida, não a tapa, a carabina, mas a tiro. A carabina. Diz a lenda, porque a máquina 1234, porque por algum motivo alguém da Tandy resolveu começar por 1234, e essa máquina, quando foi vendida por $1 milhão. Mas é lenda. E ela eventualmente veio a ser restaurada pelo Ken Shirriff. Que afinal de contas, Ken Shirriff existe em todas as terras que a gente desenhando, em todos os ativos. Olha, não é 1234, mas o Paul Allen tem um protótipo desse. Tem. Porque o Paul Allen pegou, na verdade, um protótipo anterior, né? E ele, sendo Paul Allen, ele pegou o último protótipo antes de ir pra produção e restaurou com Ken Shirriff. Qual o nome dessa workstation? Coco Ultra? Não. Coco Ultra. A restauração do Coco Ultra foi um dos posts mais lidos no blog do Retro Sacanagem. Peraí. Um podcast que existe nessa outra terra. É o Retro com Sacanagem. Já tem as sílabas que tem, né? Já. Aí já se assume direto. Cara, eu tô dizendo que uma hora a gente vai ter que falar da crise das infinitas terras. Só espero que não tenha que fazer de novo uma segunda, uma terceira, quarta, enfim. E a capa desse comics sou eu chorando, segurando um Color 64 arrebentado. Uma lição de vida. Não, segurando o João. É fisicamente não, cara, o meu Mentor acabou de barrar essa capa. Em algum lugar o Jorge Pérez está tendo um calafrio, desenhista. Cara, ele não sabe de onde, mas tá surgindo aquele calafrio. E o Marv Wolfman está acordando no meio da noite dizendo não! Exatamente. Bom, vamos voltar. Assim, no final de contas, o legado mais longevo da plataforma Coco acabou sendo não hardware, porque no final de contas a Tandy acabou sendo engolida pelo Intel também, mas o software. O OS 9, nos seus diversos levels, acabou sendo portado para todas as plataformas, e sendo portado para todas essas plataformas e para outras plataformas que a Microware acabou portando depois, ela acabou se tornando um sistema operacional influente, mais ou menos influente como o Solaris, e de uso forte até o século XXI, particularmente em aplicações embarcadas, em aplicações técnicas, industriais. E entusiastas, né? Em geral. Né? Inclusive nessa terra, tipo, velhinhos que ganham dinheiro em TI, é pessoal de COBOL e pessoal de OS 9. Ah, sim. Pessoal que é amigo do dragão. Exatamente. Aí tem o cenário 6 agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, boa noite, Galacta, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retro Computaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. E com o Amiga 5000, a Commodore apresenta também a nova versão do sistema operacional. Cara, esse cenário 6 tem que tocar até musiquinha. Ambiente de música é ambiente de droga. Seguinte, lá nos Estados Unidos nós temos um deputado do Alabama chamado Ernest Paddleworth, que é um moralista nos moldes de e discípulo e admirador de um camarada chamado Frederick Wertham, que
que existiu na nossa terra e que fãs de histórias em quadrinhos vão lembrar com muito ódio. Na nossa terra, e nessa também, ele promoveu uma cruzada contra as histórias em quadrinhos, chamando de imorais, etc., que causou falência de editoras e censura, né? Criou o famigerado Código de Ética. Uma editora muito famosa chamada EC, né? Entertainment Comics, ela que só editava quadrinhos de terror, né? De crime, etc., foi à falência por causa disso. Sim. E as editoras estabelecidas também sofreram muito. O mercado de quadrinhos foi devastado e ele acabou que ele só voltou a ressurgir nos anos 60, com a Marvel e com a DC, ainda muito amarrado pela censura, ele viria desamarrar mais tarde. Nos anos 80, né? Pega o Comics Code, DC continua usando até 2016, eu acho. Agora, esse deputado do Alabama, Pat Wolf, ele não existe na nossa terra porque nos anos 30, ainda criança, ele morreu de pólio. Aqui ele sobreviveu à doença, ele paraplégico, né, por conta da doença, ele gosta de se apresentar como um novo Franklin Delano Roosevelt e não tem o menor escrúpulo de usar a sua deficiência para angariar simpatia. Ele diz que Deus o poupou, ele deu a missão de salvar a inocência da juventude americana. Tem nada a ver, pá. Só que ao contrário do Wertham, o alvo dele são os videogames. Nos anos 70. Ele conseguiu aprovar leis que dificultam o funcionamento de fliperamas. Aquele negócio de restrição para acesso de menor, horário de funcionamento. Isso. Alguns estados chegam até a tornar tais estabelecimentos ilegais. Nos seus discursos, frequentemente ele ataca algum jogo em particular. Para ele, por exemplo, Night Driver promove dirigir embriagado. Missile Command faz campanha pacifista para o desarmamento nuclear visando dar vantagem à União Soviética. Ele escreve um livro chamado Abduction of the Innocent, The Next Attack on American Youth. A abdução dos inocentes, o próximo ataque à juventude americana, com a intenção de ser uma continuação do livro do Wertham, aquele que existe, que se chama Sedução dos Inocentes, que era um livro denúncia sobre histórias em quadrinhos. Ele resolve fazer algo similar com os videogames. Aí o que acontece? Ele enxerga a chance de prejudicar a indústria dos videogames e computadores pessoais, ele percebe corretamente como sendo usados 70% para jogos e ele faz um lobby bem sucedido, para antecipar mais uma vez as regras da FCC sobre interferência. Os efeitos disso sobre TRS-80 da TEND são basicamente os mesmos do cenário 0, 0A, 0B, 0', 0 ômega. Só que dessa vez fica muito claro que a TI é inocente nessa história. A TRS e a TI muito naturalmente se aliam, mediados pelo presidente da Câmara, um deputado que é do Texas, Jim Rice, democrata, aliado de Carter e que não gosta nem um pouco daquele idiota do Alabama e não só por causa do moralismo de direita dele, mas por causa dos prejuízos que ele causou para a indústria do estado dele. Don't mess with Texas, como eles dizem, né? Olha, ele só ia levar esse moço até uma ladeira e soltar ele de cadeira de roda a ladeira. É por aí. A indústria de informática sente os efeitos de outra maneira, né? O deputado que faz a cruzada contra os videogames sugere que deveria haver algum tipo de bloqueio automático para impedir jogos imorais de rodar em computadores. Nós temos um camarada chamado Steve Jobs que também gostaria que existissem tais travas, só que por outros motivos. Impedir a pirataria e tornar os computadores jardins gradeados. Na nossa terra, ele teve essa ideia desde o Lisa. O Lisa tinha DRM no início dos anos 80. Aqui ele foi uma tentativa fracassada de implementar exatamente isso. Nesta terra, essa filosofia tem aliados políticos poderosos e prospera. O Woz é ejetado da Apple muito antes, porque esse negócio de computação aberta depois de comunista, e nós temos a guerra entre a computação aberta, a Edgar Harker, Texas, Massachusetts, Novo México, GNU, Open Source, Digital Equipment Corporation, a TRS aliada com a Texas Instruments e outros, e a computação fechada, com proteção contra a pirataria, propriedade intelectual, a Vale do Silício, o Alabama, o estado de Washington com a Microsoft, que Bill Gates também gosta muito dessa ideia, e outros. Como diz o ditado, a política e a guerra criam parceiros de cama estranhos. Ai! Sendo que, detalhe, a Texas, a princípio, não é muito amiga da liberdade de informação, dado que eles fizeram uma arquitetura travada, né, nos últimos... Dos TI-Badge. Nem todos, só nos últimos TI-Badge. Eles só rodava cartuchos que fossem chancelados por ela. Aqui ela se vê forçada, pelas circunstâncias, a atuar nesse campo. O que acontece daí, a partir daí, o que acontece a partir daí? Esse mundo é muito estranho. O que acontece é que é melhor a gente ir embora e trocar de mundo. Vamos terminar o programa aqui. Cara, é porque nesse momento a coisa tem um fog tão forte em cima desse... O fog da guerra tá tão forte que não consigo ver mais nada. É assustador. Na verdade, o que acontece é que toda essa briga maluca aí faz com que toda a indústria de TI dos Estados Unidos comece a andar cada vez mais devagar. E com isso, Oriente, Europa, acabam se desenvolvendo um pouco melhor, uma mentalidade um pouco mais aberta. A linguagem de programação atuais, né, são quase todas de
origem europeia e 2 são de origem japonesa. O mercado de workstation acabou surgindo originalmente na Europa e de 2 empresas japonesas, a Sharp e, se não falha a memória, a Fujitsu. Sabe todo aquele bando de micros legais que tinha no Japão e que não se espalharam pelo mundo? Pois bem, aqui eles se espalham. Não. Aqui eles se espalham porque o mercado norte-americano simplesmente fica isolado. Mas aí você vai ter que botar na equação que a distribuição não tá adequada. Vocês estão falando merda, né, irmão? Hã? Como assim? Peraí. Ricardo se perdeu. Me perdi no meio do... Gente, trouxemos o Ricardo do universo errado. Não, na verdade eu me perdi na sangria. Tô na balsa temporal lá atrás, na outra. Tô lá no fundo da balsa, tô vindo pra cá. É o Ricardo. Ricardo se perdeu em algum caminho pro mundo do cenário 6. Eu falei pra ele não ir atrás daquele cartucho do Knight Made 4. Na verdade eu fui comprar um quadrinho do Capitão Cenoura pra coleção. Cara, a pessoa sai pra comprar quadrinho do Capitão Cenoura. Tá nisso. Não começa, não. Por que você não aproveitou e comprou aquele crossover ali do Capitão América com o Batman? Mas isso aí eu já tenho. Aquele especial da década de 70, pela Marvel Comics. Em que terra lançaram esse gibi? Acho que foi 738. Eu lembro que teve crossover do Batman com o Hulk. Batman com o Hulk? Não sei. Cara, Superman com o Hulk. Aliás, Giovanni. Oi. Você conseguiu achar aquele cartucho de Capcom versus Ursinhos Carinhosos que apareceu por aí em alguma terra? Olha, eu peguei e joguei na primeira lixeira da outra terra. Parou. Bicho, eu falei pra você guardar aquele negócio, cara. Pô. Não, aquilo tá pegando fogo na mão. Não, aquilo não é de Deus. Só porque é Capcom? Não, porque é Marvel. Capcom versus Ursinhos Carinhosos. Bicho, sabe em quantas terras tem Capcom versus Ursinhos Carinhosos? Uma. Agora 2, porque eu deixei o cartucho em outro lugar. A polícia temporal vai vir atrás de você. Você não deixou junto daquele cartucho de Space Mumble No. 5? Mumble No. 5. Ai, Jesus amado. Cara, eu vou ser rápido. Gente, vamos e seu personagem se transforma no Lou Bega. Ai, meu Deus. Vamos pro cenário 7. O que é o cenário 7? Não temos cenário 7. Pô, mas a gente já passamos por tanto cenário, hein? Mas não temos cenário 7. Acabou o orçamento do cenário. Agora a gente vai fazer o cenário com papel machê, pedra de isopor. Os últimos 2 não foram feitos assim. Computadores de caixa de papelão. Referências importadas da China. Bom, falta a gente inserir a piada com o quê? Com o Rob Liefeld? Não, vamos deixar pra lá, né? Porra, então não fala. Não vamos baixar o nível esse ponto, não. Rob Liefeld não. Rob Liefeld não, por favor. Bicho, pô, Deadpool agora, essa semana. Não, as partes cibernéticas do Cable são feitas com 66409. Mas enfim, né? Não tem cenário 7. Mas também já exploramos vários cenários, né? Depois de 50 cenários 0, não ter cenário 7 é o menor dos nossos problemas. Exatamente, né? Cara, a gente conseguiu fazer vários cenários 0, cara. A gente superou nesse episódio. Ou então a gente sabe contar tão bem contra a Microsoft, né? Contra as versões de Windows. Exatamente. Então a gente sabe fazer conta que tão bem quanto o Pentium da Intel, né? Não, mas teve um universo que o Pentium é um pouquinho melhor. É o Scovum, né? E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Nossa senhora, gente. A coisa já tá chegando num nível que acho que só encerrando o episódio agora. Tá encerrando o programa. Vamos parar por aqui. Vamos parar, gente. Vamos parar por aqui. Se vocês tiverem outras sugestões de outros futuros apocalípticos, são bem-vindas, porque quanto mais maionese pra gente viajar, melhor. Então, mas por favor, sem citar Rob Liefeld, senão o Ricardo turta. Vale lembrar que a nossa balsa, que viaja na sangria entre os universos, é movida a maionese. Tá? Então, nós agradecemos. Achei que fosse molho tártaro. Não, essa funciona à base de maionese, pra gente poder viajar. Enfim, a gente volta no próximo episódio. Não, próximo episódio não. Volta no Retro Hits. E no Repórter Retro. No Repórter Retro, no final do mês. Depois voltamos com o episódio. Ela sabe se lá, não sei. Cara, a gente vai ter que voltar pra até 616, né? Estamos voltando pra lá. Porque é bom que as notícias do Repórter Retro sejam dessa terra, né? Exatamente. Mas tá difícil a gente conseguir voltar, cara. Tipo, o que aconteceu? Vamos lá. A balsa temporal quebrou, a Bifrost deu pau, o que mais que aconteceu? Cara, de tudo. E o gerador de pautas ficou num TAN de TSX200. Não, é no TSX2000, ele tá aqui comigo, inclusive com o cartucho do The Castle Amazing, a sequência do Castle. The Amazing Castle. The Amazing Castle. Então, Giovanni, não sai de onde você tá. Eu tenho que salvar o jogo. Zera o jogo, gera a pauta, que a gente arruma um jeito de te buscar aí, te pegar e voltar pra até 616. Não, eu ganho 20 disquete, sem problema. Ai, meu Deus. O Giovanni ligou a câmera, ele tá de cavanhaque, gente.
Gente, qual a necessidade disso? Só uma perguntinha cretina. Você vai fechar o The Amazing Castle antes de rodar o gerador de pauta? Não, eu vou salvar em disquete. Tem disquete de 2 polegadas na sua terra, não tem? Não. Então vou gravar em fita cassete. Não, só pra saber, né? Porque se o Castle 1 já era um inferno pra fechar, o Castle é excelente. Era o O do Borogodó, eu tô imaginando o Amazing Castle. Eu vou jogar até a quinta sala, depois eu vou desistir. Se preocupa com isso não, sou pereba. Em qualquer universo. Ô Giovanni, nessa terra que você tá aí com o Castle Amazing, por acaso não existe revista com cheat, não? Não, é um mundo muito honesto. Bicho, como assim? Um mundo que não tem revista com cheat pra jogo. O Ernest Pedalowski passou lei proibindo. É. Ah, tchau. gente, depois dessa tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, tô indo embora. Oh, meu Deus. Gente, eu vou ali pra pedir carona pra ver se posso uma balsa temporal aí, tá? A gente se fala aí no Repórter Retro. Bom, eu também tô indo. Se na próxima vez que vocês me encontrarem e tiverem com cavanhaque, fujam porque não sou eu. Tchau. Gente, até mais. Eu vou terminar o cast e vou fazer a barba também. Até. Viva Estado Retro, computaria.